boa tarde. Boa tarde. Já estamos ao vivo, Cândido? Acho que já, né? Então, aqui desejar primeiro uma boa tarde aí a todos. Hoje estamos aqui realizando o segundo ponto de encontro da sustentabilidade. Nessa tarde nós teremos aí como convidado especial o senhor Carlo Pereira. Ele é diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. O Carlo ele tem mais de 20 anos de experiência em sustentabilidade e relações institucionais, atuando em assuntos relacionados às mudanças climáticas, energias renováveis, investimento social privado, índices de sustentabilidade no mercado de capitais, ESG, ODS, entre outros temas. No Pacto Global da ONU, ele é membro do Conselho Global das Redes Locais e lidera o Conselho Regional na América Latina e Caribe. Tem graduação em Química, mestrado em Ciência pela Universidade de São Paulo e MBA em Sustentabilidade na Universidade de Lüneburg, na Alemanha. Assim como especialização em Liderança Internacional pela GIZ, também na Alemanha. Hoje ele vai falar um pouco sobre os desafios e as oportunidades na economia de stakeholder, além de apresentar o Pacto Global, também para quem ainda não conhece. Acho que é um tema também de pesquisa bastante interessante para os nossos alunos do mestrado em sustentabilidade. Então, mais uma vez, Carlos, agradecendo aqui enormemente em nome do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade, o seu aceite. Nós estamos aí com uma agenda, então, que vai seguir com a palestra do Carlos. Em seguida, teremos um tempo para perguntas e respostas que podem ser encaminhadas através do YouTube. E o Carlos estará na sequência no evento da XP Investimentos, que também está sendo muito interessante sobre ESG. Ontem a gente teve a palestra do John Elton, do Harari, e hoje teremos o Carlos lá também. Então, seja bem-vindo e passo a palavra para você, Carlos. Muito obrigado. Imagina, obrigado, Diego. Eu que agradeço o convite, uma satisfação estar aqui com vocês. Infelizmente, eu não consigo vê-los aqui e vê-las por essa plataforma, mas é uma alegria estar aqui, sem dúvida nenhuma. Eu combinei com o Diego aqui, gente, de eu fazer uma fala aí, uma meia hora mais ou menos, pouquinho mais, pouquinho menos, e depois abrir para as perguntas, né? Acho melhor a gente abrir para vocês para entender quais são as dúvidas mais específicas, né? Bom, eu gosto sempre de trazer, apesar de, como vocês viram aí, a graduação em Química, mas gosto muito de História, eu sempre gosto de trazer um contexto histórico, porque eu acho que faz com que a gente consiga entender um pouco melhor o contexto no qual estamos hoje e qual o caminho futuro, né? Qual a projeção. Então, vou fazer um histórico aí, um pouco de histórico de sustentabilidade, com um pouco de histórico ESG, e aí com isso também o histórico do Pacto Global, que, é claro, se confunde fortemente com essas outras coisas, né? Uma coisa que o Diego já comentou, acho que eu vou ressaltar aqui. Então, eu hoje estou como diretor executivo aqui no Brasil e também presido o Conselho América Latina e Caribe, e até semestre passado eu fazia parte do Conselho Global da iniciativa, né, de administração. Então, esse Conselho de Administração ele é presidido pelo secretário-geral, e como vice-presidente a gente tem o Paul Polman, Bola Desola, e a gente tem pessoas ali como Mahindra, que é aquele bilionário indiano, Starati, que é o CEO global da Enel, enfim, e várias pessoas super interessantes ali, né? Patrícia Moreira, que, por exemplo, era, né, diretora executiva global da Transparência Internacional, a Ing, que é a atual secretária executiva também global da INEP, né, o Meio Ambiente, enfim, outras figuras como essa. Estou trazendo esse histórico, não para falar de currículo, mas para, enfim, atiçar a curiosidade de vocês aí para eventuais perguntas, não só do Brasil, mas também do global, de como a sustentabilidade está indo e, claro, o Pacto Global também, tá? O Pacto Global é uma iniciativa que tem 20 anos agora, vai fazer 21, na verdade, agora em julho, completou 20 anos no ano passado. E o Pacto Global, gente, por que dele, né? Qual que é a razão? Sendo que a ONU é o governo dos governos, né? Ou seja, o que significa isso, né?
a gente tem ali reunidos os chefes de Estado dos países, né? Por que o secretário-geral tem esse título, né? Porque o que ele faz, na verdade, é secretariar ali essa junção, essa concertação desses governos, né, desses chefes de Estado, para que a gente consiga, então, atuar em questões diversas, como direitos humanos, meio ambiente, governança global no sentido de estabelecimento da paz, etc. Né? E aí, como vocês lembram, e aí pegando um pouquinho aí de alguns teóricos, a gente, ali nas décadas de 1980, 1990, se intensificou muito fortemente a globalização. Né? E estou pegando aqui o Jeffrey Sachs, né? O Jeffrey Sachs, ele, que é um grande parceiro da ONU e do Pacto também, ele, enfim, tem inclusive um livro que eu recomendo muito, que em português eu não sei como é que está, se já tem, mas é The Ages of Globalization. Né? Então, ele trata aí décadas de 1980 e 90 como sendo a última fase da globalização até agora. Né? E o que ele traz é que ali, o que a gente sabe também, né, as empresas começaram a levar sua produção, principalmente, para fora dos seus países de origem de maneira mais forte. Né? Então, a gente teve um movimento massivo das empresas indo para países em desenvolvimento. Né? Naquele momento, naquela época, a gente chamava ainda de países de terceiro mundo. Né? E ali, gente, enfim, vieram vários benefícios da globalização, como, por exemplo, redução da pobreza global, né? Esse é um tema que a gente volta daqui a pouco, mas também vários desafios foram colocados. Né? A gente não pode cerrar os olhos para isso, né? Como, por exemplo, impacto ambiental muito forte, e aí também a gente sabe que mesmo na questão social, havia, sim, por conta de terceirização, muito, ainda há hoje, infelizmente, de trabalho análogo a escravo e também de trabalho infantil. Tá? Esse é um ponto. Então, nesse momento, as organizações multilaterais e a sociedade civil começaram a se movimentar. Né? Então, falou, opa, peraí, bacana, mas não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, foi aí que nasceram as diretrizes para multinacionais da OCDE. Recomendo muito a leitura, tá? Até porque o Brasil, almeja ascender a OCDE, e para isso tem que seguir todos os pontos que estão ali. Né? E ali as diretrizes, elas são e foram muito importantes para pautar essa discussão de sustentabilidade. Tá? Ao mesmo tempo, começaram a ser lançadas várias iniciativas, como, por exemplo, o World Business Council for Sustainable Development. A gente teve aqui no Brasil também o Instituto Ethos, enfim, e um sem número de iniciativas começaram a surgir, inclusive o Pacto Global. Tá? O Pacto Global, o Kofi Annan foi muito criticado dentro da ONU no início, né? Porque assim, como que a gente vai trazer empresas, né, para dentro da ONU. Então, teve uma crítica muito forte, só que o Kofi Annan entendia que a gente precisava trazer a sociedade civil, incluindo empresas, né, para mais perto da ONU. Né? E vamos lembrar que a gente sabe do poder de influência dado o poder financeiro enorme que as empresas têm. Né? Sempre falo, para quem já escutou fala minha, eu sempre repito esse número, que se a gente colocar no mesmo balaio empresas e países, e a gente listar os 200 maiores, 153 são empresas. Né? Portugal, se tiver só país, fica ali perto do 30º, se colocar empresas, cai para mais de 100, né? Vai para lá do 100º. Então, a gente vê que, é claro, tamanho poder econômico acaba refletindo também numa influência política muito forte. Né? E, não, para além da influência política, também uma questão de o impacto negativo pode ser muito forte, mas o impacto... Está surgindo aqui uma pergunta, depois eu vejo as perguntas aqui. E o impacto positivo também pode ser, né, muito forte, por que não?
Então, por isso, dessas iniciativas. O pacto ele funciona desde o início da mesma maneira no sentido da adesão, né? Então, para vocês que certamente são de empresas aqui, para quem é parte do Pacto Global, funciona o CEO da empresa envia uma carta ao secretário-geral da ONU se comprometendo aos 10 princípios do Pacto Global e também aos ODS hoje em dia, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Os 10 princípios, não vou me ater muito a eles, mas eles são princípios universais baseados em tratados e convenções da ONU, relacionados a trabalho decente, então muita coisa da OIT, relacionados a direitos humanos, então tudo relacionado ali ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Declaração de Direitos Humanos e todas as cartas regentes, e também ali a questão ambiental, e desde 2000, e aí em 2004 para 2005, a gente trouxe então o famoso 10º princípio, famoso para a gente que está nessa área aqui, que é relacionado à anticorrupção. Tá? Aí, ao longo dos anos, o pacto ele foi, claro, como as outras iniciativas, se reestruturando para atender mais fortemente as empresas, no sentido de as empresas falavam, olha, legal, entendi que eu preciso mudar, preciso de ajuda. Né? Então, as iniciativas como um todo, elas foram se reestruturando para ajudar no sentido de trazer capacitação, no sentido de trazer conhecimento, no sentido de estabelecer projetos conjuntos, iniciativas coletivas para mudar realidades. Tá? E daqui a pouco eu vou trazer uma série de exemplos para não ficar tão etéreo. Né? Nesse meio tempo, gente, e aí eu já trago aqui à baila a questão ESG, está escutando a febre ESG, né? Parece que foi um negócio que surgiu ontem, né? E não foi. E, na verdade, essa é uma discussão já bastante antiga, mas no Brasil chegou com mais força, chegou para o mainstream agora, de fato, né? Nesses últimos 2, 3 anos. Curiosamente, esse acrônimo ESG, né, de Ambiental, Social e Governança, surgiu numa publicação do Pacto Global em 2004. Né? Então, em 2004, que é uma publicação chamada Who Cares Wins, e vocês podem dar uma olhada nela também. E essa publicação, ela deu origem ao que a gente chama e conhece hoje como PRI, que são os princípios do investimento responsável. Né? Então, o Pacto criou o PRI hoje que tem, então, mais de 3.000 instituições financeiras que, somadas, elas gerem mais de 80 trilhões de dólares. Né? Então, todas essas que a gente imagina estão no PRI, desde aqui no Brasil, todos os bancos comerciais que a gente conhece, pelo menos os maiores, né? As grandes gestoras, como Constellation, XP e etc., e no mundo, todo mundo está ali. Né? Então, por exemplo, o Larry Fink, BlackRock está ali também, e as grandes gestoras, State Street, enfim, e assim por diante. Né? E é um movimento que tem sido muito transformador de fato, né, gente? Porque, vamos lembrar aqui, tem um ditado, né, que é Money Talks, que é isso, né? A gente sabe que o dinheiro tem o poder de influenciar, tem o poder de direcionar o mercado, certamente. Né? Trazer mais alguns elementos de ESG que eu acho importante, e aí, dando uma acelerada no tempo, eu iria de 2004, então, agora para 2018 já, tá? Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu, sem dúvida nenhuma, né? Não só o pacto, como as iniciativas de sustentabilidade, elas fizeram com que a gente chegasse no momento que a gente está hoje, né? Vamos sempre lembrar, gente, que nada surge do nada, né? Tudo é um acúmulo de discussão e um amadurecimento da discussão dos atores, né? Então, se a gente quisesse puxar a sustentabilidade lá de trás, mais ainda, a gente poderia puxar, sei lá, desde alguns séculos atrás, ou a gente poderia puxar, por exemplo, do relatório Brundtland,
vocês devem ter estudado aí também. Conferência de Estocolmo de 72, primeira vez que meio ambiente entra na pauta das Nações Unidas. A gente teve marcos importantes também das grandes convenções, como, por exemplo, aqui no Brasil, a Eco 92, que foi importantíssima, importantíssima. Órgãos como, por exemplo, o NFCCC, eu cheio dos acrônimos aqui, espero que vocês estejam entendendo, mas o NFCCC, que é o framework para discutir mudança do clima dentro da ONU, né? Que é quem sempre pautou essa discussão e continua pautando, né? Inclusive, esse ano a gente tem a COP26 lá em Glasgow, talvez presencialmente, a gente ainda está vendo, mas que vai pautar muito a questão do net zero, ou seja, da neutralidade de carbono, né? Depois eu volto a falar um pouco mais nesse ponto. E, além disso, vindo ali no histórico, a gente teve, então, muita coisa, gente, surgiu na Eco 92, tá? Então, por exemplo, o NFCCC, o NEP, enfim, e várias entidades da ONU, e não só entidades da ONU, mesmo entidades da sociedade civil, o World Business Council, por exemplo, o embrião foi na Eco 92, né? Então, muita coisa surgiu na Eco 92. E aí, então, a gente teve a Rio+20, puxando para 20 anos depois, né? A Rio+20, 2012, talvez parte de vocês tenham participado das reuniões, né? Eu estava lá, e ali também foi um momento muito importante. Por quê? Porque a Eco 92, ela tem uma importância muito significativa, sem dúvida nenhuma, extraordinária, né? De novo, muito que a gente tem hoje vem de lá, mas ela foi sim uma discussão muito mais de governos, né? A gente teve ele Carta da Terra, documentos super importantes que vocês fazendo mestrado de sustentabilidade têm que conhecer, mas ela ainda teve um foco do governo e, claro, o advento da sociedade civil. Então, a sociedade civil organizada ela não tinha muita voz globalmente. Isso ficou muito latente na Rio 92, né? Agora, na Rio+20, apesar de, claro, o setor privado já ter entrado nessa discussão há muito tempo, mas na Rio+20 ficou evidente o papel do setor privado nas discussões internacionais, tá? Então, destacaria aqui, eu sempre faço dou essa visão, né, que assim, Estocolmo 72 era absolutamente só governo, Rio 92 muito governo, só que advento da sociedade civil organizada, e ali então, em 2012, aqui no Rio de novo, a gente teve então o advento na esfera global do setor empresarial discutindo coisas da sociedade, tá? Então, isso é um histórico mais longo aqui para vocês. E aí, voltando um pouquinho nesse histórico, mas pegando uma outra característica da história e da sustentabilidade, a gente teve, nem voltando, na verdade, de 2012 para 2018, a gente passa a ter, aliás, desde 2008, a gente tem as cartas do Larry Fink, CEO da BlackRock, falando sobre itens como governança, tá? E falando sobre longo prazo, né? Que vamos lá, lembrar muito, gente, que empresa, um grande inimigo da sustentabilidade ou do mundo, por que não, né, da sociedade em geral, é o curto prazismo, né? Esse curto prazismo é Milton Friediano, né, que depois a gente pode até falar um pouquinho dele também. Mas, enfim, o Larry Fink, então, em 2008, começa a trazer essas cartas, e aí ele traz essas últimas 3, 4 cartas que são essenciais. Todo mundo que está aqui nesse call hoje tem que ler. Ah, mas eu tenho que ler, gente. Não deixo vocês não lerem, por favor, né? Então, em 2018, vem a carta, a primeira, que ele traz sustentabilidade como centro nervoso ali da discussão, que é, então, uma carta chamada Um Senso de Propósito, tá?
ali, Larry Fink, CEO e fundador da maior gestora do mundo. Esse senhor tem 5 PIBs brasileiros sob gestão, 5 PIBs brasileiros. Tá? A gente está falando de 9 trilhões de dólares. Né? E só um parênteses aqui rápido, como eles atuam e por que é importante então a gente escutar. Uma, porque é aquilo que eu falei do Money Talks. Então, assim, o Larry Fink, eu posso ficar falando o resto da vida sem respirar, muita gente não vai escutar do mercado financeiro, né? Ou muito pouca gente vai escutar. Agora, o Larry Fink falou, gente, todo mundo para e escuta. Tá? Todo mundo para, escuta e age, né? O que é mais importante, sem dúvida nenhuma. E aí, então, ele tomou pancada pra caramba, tomou pancada de assembleias, não assembleias, mas associações de acionistas, tá? Por quê? Porque associações de acionista é uma entidade assim, muito focada nas ideias do Milton Friedman, né? Que falava o quê? Falava que o objetivo da empresa é, então, gerar lucro para os seus acionistas, né? E não via a empresa como sendo o braço econômico da sociedade, não via a empresa como estando ali dentro da sociedade, né? Então, e vamos lá, né, gente? Hoje a gente vê o jeito que muitas empresas agem, mas na verdade isso é muito novo, né? Vamos lembrar que todo mundo conhece aqui o bairro chamado Vila Operária, Vila Industrial. Por quê? Porque, na verdade, as empresas bancavam isso. Né? As empresas bancavam a saúde. O SUS é relativamente novo, gente. Né? Então, quem bancava a saúde antes eram as empresas, os seus funcionários, né? Pelo menos. Então, e aí o Milton Friedman, então, década de 1950, ele veio com essa questão de que, olha, parem de bobagem, a gente tem que gerar lucro e nada mais, acabou. Né? Ou todo o resto aí vai falar com o governo. Então, acabou gerando um racional muito forte nas empresas nesse sentido. Né? A gente teve também e aí a gente acabou vindo aí para Jack Welch, né? Muito imbuído desse racional, as empresas passaram a se, como eu posso dizer aqui, muitas empresas passaram a virar quase que uma empresa de setor financeiro, né, gente? As empresas do setor produtivo, né? Então, por exemplo, a GE, né, a Jack Welch, ela fazia mais dinheiro com o banco deles do que com produção, né? O que, ao meu ver, foge um pouco do estatuto social daquela instituição que é empresa, né? E aí, por isso, imagino eu, a gente tem esse monte de distorção. Né? Por quê? E aí outro tema super importante que vocês já sabem do Core Salteado, a gente passou a ter muito mais externalidades. Né? Então a empresa ia produzir em algum lugar, jogava ali enfim, efluentes de maneira inadequada, resíduos sólidos, emissão atmosférica, trabalho na água escrava, infantil, pagamentos, os pagamentos, está vendo o tema em inglês aqui na cabeça, mas os pagamentos, os salários que não são dignos, né, muitas vezes também, tem um movimento muito forte agora nesse sentido, né, de living wage, né? Enfim, e aí, é claro, passaram a começar a vender, por exemplo, uma camiseta a R$2. Né? Vamos lá, gente, não existe uma camiseta de R$2. Né? A camiseta para custar R$2 é que assim, não teve nenhuma preocupação com o meio ambiente, não teve preocupação ali, possivelmente, com funcionários, né? Por isso que consegue-se vender por R$2. Né? Então, esse é um outro ponto. Né? Então, por isso que as associações aí de acionistas bateram no Larry Fink. Por outro lado, ele tomou pancada também dos ambientalistas, que falaram, opa, peraí, né? Você não está sendo coerente, né? Isso aí é greenwash. Por quê? Porque você está falando isso, mas você investe muito em economia fóssil, né? Ou seja, tomou pancada desse pessoal também. Tanto que daí, no ano seguinte, muito se questionou se ele continuaria com esse discurso ou se ele ia recuar, né? Pois ele dobrou a aposta.
ele dobrou a aposta e a outra carta chama, então, propósito e lucro. Nessa carta, ele fala o seguinte, gente, ele fala, olha, propósito, estou na olhada no tempo aqui, propósito não pode estar associado de lucro, tá? E o contrário é verdadeiro. Quando eu penso no propósito da empresa, eu trago a sociedade para dentro. Eu justifico a existência, né? Então, a questão da licença social para operar, que a gente tanto fala, né? E aí também, claro, passa numa era da hipertransparência e hiperconectividade, essa empresa ela vai continuar tendo valor no longo prazo. Tá? Então, é isso que o Larry Fink fala. No ano seguinte, vem então a carta, aí eu já estou em 2020, vem a carta, uma mudança estrutural do mercado financeiro. Tá? Então, o que ele faz nessa carta, gente? Ele vem com tudo na questão de mudança do clima, que é o grande tema, né? Como Obama e centenas de outras pessoas falam por aí, é o dilema da nossa contemporaneidade, né? O Obama bem falou, não deve ter sido o primeiro, mas ele repercutiu, e aí é claro que muita gente passou a fazer referência a ele, que falou que mudança do clima a nossa geração, na verdade, é a última, é a primeira a sentir os efeitos e a última que pode tomar ação. Né? O que ele quer dizer com isso é que, assim, olha, o tempo já foi, já esgotou. Se a gente não fizer alguma coisa agora, a gente não vai ter humanidade aqui no futuro breve. Né? Então, gente, essa foi a importância. E esse ano, né, ele soltou uma outra carta, que essa eu não lembro o nome ainda, ele sempre solta ali na terceira semana de janeiro, lá em Davos, né? E tive a oportunidade já de estar ali também, e, enfim, e é ali um momento que todo mundo espera, né? E na desse ano, gente, o que ele fala? Ele fala que essa mudança estrutural, né, que ele chama de mudança na placa tectônica, foi acelerada com a pandemia, né? Quem é a pandemia, gente? A pandemia é uma crise hoje humanitária e financeira e sanitária que é oriunda de uma crise ambiental. Uma crise ambiental. Quem teve a oportunidade de assistir o John Elkington ontem, né? O John Elkington fez referência aos cisnes verdes, né? Que é uma teoria dele, e fez referência ao Taleb, né? Ao Taleb, que fala do cisne negro. Né? E eu já estava planejando trazer isso na fala para vocês, porque muita gente fala, nossa, que desastre, que isso foi acontecer, isso era imprevisível. E muita gente começou a chamar de cisne negro. O próprio Taleb, né, várias vezes ele veio a público e falou assim, ó, cisne negro é uma coisa que é completamente imprevisível e, enfim, e aí por isso que tem um efeito muitas vezes tão devastador. Nesse caso, não foi isso que aconteceu. Né? A gente tem inúmeros relatórios, né? A UNEP fala, a ONU Meio Ambiente fala dessa questão de pandemias zoonóticas há muito tempo, há muito tempo. Tá? Então, fora isso, também a gente teve epidemias anteriores, né, que quase se transformaram em pandemias, e que já estavam sinalizando. O Bill Gates, gente, a gente viu isso. O Bill Gates tem ali uma fala dele, um TED Talk dele de 2015, salvo engano, que ele fala que o grande medo dele era uma pandemia viral. Né? Então, estava ali, estava muito claro. Só que a gente não tomou ação. A gente, que eu digo, governos, empresas e sociedade civil. Tá? Então, por isso que, enfim, a gente está onde está hoje. Né? Mas fato é que, de fato, e aí vindo para o nome aqui, eu já vou finalizando para a gente bater um papo, vindo aqui para o nome do tema aqui, que é a economia de stakeholders, a gente já vinha num processo, então, da transição da economia de shareholders, economia dos acionistas, que eu vinha dizendo, para a economia de stakeholders, trazer toda a sociedade em geral. E algumas pessoas estão sendo muito vocais com relação a isso.
próprio Larry Fink, Paul Polman, Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, né? Então, várias pessoas ali que são super... O próprio secretário-geral Antônio Guterres, né? E o que a gente entende, né, por essa economia de stakeholders, e quero saber até se vocês têm entendimento diferente, né? Mas desde 73, o primeiro manifesto de Davos... Gente, só um minutinho, ver se consigo desligar uma janelinha aqui, fica fazendo um barulho irritante, que eu nem sei se não está indo para vocês esse barulho. Mas, enfim, desde 73, no primeiro manifesto de Davos, o Klaus Schwab, né, e recomendo muito também os documentos de Davos, tá, gente? Os documentos do Pacto são importantes, Davos também são muito importantes. E que tem, ele já falava em stakeholders, tá? Então, não é um tema novo. Lá em 73, de novo, ele já falava disso, tá? O que mudou foi o acúmulo de conhecimento, o que mudou foi novas ferramentas, novas iniciativas, enfim, a gente passou a entender um pouco melhor as questões e como atacá-las, né? Então, isso a gente não pode desprezar, sem dúvida nenhuma. Então, 2020, a carta do Klaus Schwab já traz, então, de maneira definitiva, a economia dos stakeholders, tá? Ponto importante para a gente ressaltar aqui, Larry Fink tem, para quem gosta de podcast, eu sou viciado no pouco tempo que eu tenho, e tem um podcast da própria BlackRock, né? E que eles falam sobre ESG, e aí tem uma entrevista do Larry Fink sobre a carta desse ano, né? E o que ele fala, gente, ele fala assim, olha, eu não faço nada de novo, na verdade, que eu faço é uma leitura do mercado. Então, é isso, né, gente? Isso que eu estou dizendo, e foi o meu ponto no início da fala, né? Esse acúmulo, ele está sendo gerado há muito tempo, né? Então, agora a gente está vendo as transformações vindo com muita força, tá? Eu acho que, assim, para iniciar, já foi muito tempo, e como eu não estou nem com o PPT aqui, vocês devem estar dormindo do outro lado, e para que a gente tenha um bom tempinho aqui, eu vou começar a ler algumas perguntas. Ô, Diego, você quer falar alguma coisa ou vou direto lendo aqui? A Juan chegou aqui. Oi, Carlos, tudo bem? Parabéns pela Obrigado. pela apresentação. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu vou ler para você. Tá Eu vou bom. selecionar algumas. Tem o André Navarro, tá? Que ele pergunta, ele fez duas perguntas, eu vou selecionar uma, porque tem várias outras também, tá? Ele fala assim, sabemos que para fazer parte, a organização deve se comprometer com os princípios do Pacto Global. Então, a pergunta seria, como esses compromissos seriam auditados, né, validados no dia a dia das organizações? Sim. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem importante dentro do pacto, né? Por quê? O pacto, deixa eu já começando a dar o disclaimer, né? O pacto, quando ele nasceu, não existia nada, por exemplo, de relatórios de sustentabilidade, não tinha nada disso, tá? Então, o pacto que ele entendeu foi o seguinte: eu vou obrigar as empresas participantes, signatárias, a reportarem temas relacionados aos 10 princípios, tá? Não só coisa bonita, mas coisa também ruim, tá? E isso, para aquele momento, foi um breakthrough, né? Porque uma inovação muito forte, porque, enfim, as empresas não faziam isso, né? E aí centenas de empresas e logo depois milhares de empresas passaram a fazer, né? E aí, então, até hoje, o pacto ele ficou muito nesse sentido, né, de não ser uma instituição investigativa policialesca, né, mas permitir que a sociedade civil tenha acesso a esses relatórios, uma vez que eles ficam públicos. Tá? Agora, então a gente vai morrer aqui? Não.
Na verdade, isso tem sido alvo de críticas já faz um bom tempo, principalmente da sociedade civil. Então, o Pacto está, nesse exato momento, fazendo uma revisão do que a gente chama de COP, que é Comunicado de Progresso. Então, a gente está revisando esse Comunicado de Progresso, e aí a ideia é que, sim, a gente verifique um pouco mais esses relatórios, né? A gente não vai num nível de detalhe muito grande, a gente quer ver se a gente usa inteligência artificial e coisas desse tipo, uma vez que são mais de 15 mil relatórios por ano, né? E só para finalizar esse ponto, mas claro, sem dúvida nenhuma, a gente tem medidas de integridade globais e locais, então tem as medidas de integridade aqui no Brasil também. Então eu faço uma leitura diária na mídia, com o apoio de uma empresa, de todas as empresas que estão no pacto, tá? Então, qualquer violação aos 10 princípios do Pacto Global, essa minha ferramenta me anuncia ali que tem alguma coisa acontecendo, e aí, se for uma violação de média a gravíssima, eu aciono automaticamente o meu comitê de integridade. Excelente, excelente. Vou ler a pergunta do professor Diego. Ele disse assim, depois de ao menos 3 décadas de discussões intensas sobre sustentabilidade, o ESG seria o momento de materialização desta agenda nas empresas e no mercado financeiro? Olha, Diego, obrigado. Eu acho que tudo é uma evolução, né? Por exemplo, eu vi um artigo, inclusive, de uma pessoa prominente aí do que eu gosto muito, do mercado, falando assim, ESG, evolução da sustentabilidade. Não é, né? Assim, essa confusão que a gente está fazendo aqui de chamar ESG como se fosse uma coisa nova, etc., etc., na verdade não é. Na verdade, o que acontece? ESG é como o setor financeiro chama sustentabilidade, né? Então, o que acontece, né, gente? O que eu sempre comento, né? Na teoria, tudo é muito fácil, né? Mas, assim, o que uma empresa do setor financeiro faz com relação aos fatores ESG, né? Tanto que, geralmente, e no passado vinha sempre, né? ESG vinha antecedido de fatores, né? Por quê? O que acontece? O que os bancos fazem assim como a gente faz a matriz de materialidade nas nossas empresas, para entender quais são aqueles temas importantes que eu devo endereçar, o setor financeiro faz matrizes de materialidade setoriais, tá? Então, o que acontece? Vamos supor, para quem está em Campinas aí, eu já fui da CPFL, né? Cuidava da sustentabilidade aí. Então, uma empresa de energia, tá? Toda instituição financeira, e cada uma tem a sua própria matriz, isso varia muito, tanto se vocês forem ler aí, a avaliação de cada uma das empresas é muito diferente, muitas vezes, em cada banco, cada instituição financeira, né? E aí o que acontece? Eles vão avaliar o quê? É de energia? Então, tem que olhar a mudança do clima, tem que olhar, né? Tem grandes usinas? Onde estão essas grandes usinas? Vou ter que avaliar isso também. Essa usina está na Amazônia, né? Então, eu vou ter que olhar como que está a relação com o bioma Amazônia, né? Então, o que acontece? Tem a matriz de materialidade, de novo, que é comum ao setor, mas é claro que eu avalio empresa por empresa também. O que eu quero dizer com isso, tá? Por exemplo, talvez corrupção não seja uma questão preocupante quando a gente olha o setor de construção civil mundo afora. Mas a gente sabe que é muito importante no Brasil, né? Então, se eu sou uma MCCI, se eu sou uma Bloomberg, ou seja lá o que for, uma empresa de rating, Standard Poor's, que estou analisando o ESG de uma empresa, se ela está no Brasil, eu vou olhar alguns pontos específicos. Excelente. Temos mais uma pergunta aqui do Alan Barbosa. Ele fala, considerando as informações apresentadas pelos países sobre a gestão dos ODS, como ocorre a avaliação de veracidade e efetividade das ações tomadas de forma a evitar eventuais publicidades indevidas?
Alain, obrigado. Falando aqui de países, né? Olha, tem muito uma questão de name and shame, né? Então, assim, a gente não está. A Agenda 2030, no âmbito das Nações Unidas, né, que foi aprovada de 193 países, ela não é uma agenda compulsória, tá? Então, na verdade, não tem ali nenhuma sanção ou algo relacionado que vai acontecer com aquele país, né? O que tem é o seguinte, né? Se levar alguma informação indevida, é claro que, enfim, vai passar vergonha num órgão como as Nações Unidas, tá? E isso pode ter um peso muito significativo, principalmente hoje em dia em relações, negociações multilaterais, tá? Vamos pegar o nosso Brasil como exemplo. A gente sabe, ainda hoje de manhã tive uma bilateral aqui com o embaixador da Noruega, e a gente sabe que a Noruega, por exemplo, o Fundo Soberano e também alguns fundos comerciais, eles estão retirando dinheiro do país, né? Em títulos do Brasil e também em várias empresas brasileiras, né? Então, sabe-se lá fora que, por exemplo, a questão de Amazônia, etc., não é só uma questão de narrativa, né? É uma questão que a gente sabe efetivamente, hoje em dia todo mundo tem satélite, né? De que as queimadas, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, não só no bioma Amazônia, mas os outros biomas do Brasil também, e também não estou falando jogando as coisas nas costas do governo, tá? Mas, de fato, aumentaram muito, né? Os motivos a gente tem que colocar na mesa, tal, mas que aumentaram, né? Então, é isso, né? Eu acho que hoje tem uma vigilância, isso que eu falei da era da hipertransparência e hiperconectividade, né? Hoje tem uma vigilância muito grande globalmente. Excelente, Carlos. Aqui temos também várias, estão parabenizando, estão achando muito excelente a sua fala e as suas respostas, né? O André, o Alan, o Diego, o Alexandre, parabéns para você. Eu gostaria também de aproveitar e fazer uma pergunta minha. A financiarização da economia global, será que ela que acaba dificultando essa nova economia de stakeholders e, consequentemente, os objetivos da sustentabilidade, né, alcançar esses objetivos? Eu não entendi a primeira palavra, Juan. A financiarização, né, tornar essa economia né, global mais baseada nas finanças. Olha, eu acho, Juan, que, como eu comentei, né, eu acho que por muito tempo a gente passou por esse processo, né? A gente viu várias empresas brasileiras do setor produtivo que se meteram a ser banco e quase quebraram, né? E a gente vê aqui um histórico muito recente, até hoje, na verdade, né? Da cobrança por resultados de curto prazo financeiros, né? Vamos lá, a grande revolução que o Paul Polman trouxe na Unilever foi que assim que ele assumiu a Unilever, ele falou assim, olha, eu não publico mais resultado trimestral. Foi uma revolução. O Paul Polman que era CFO, né? Ele era CFO antes disso. Né? O Paul Polman não é CEO há 200 anos, né? Ele era CFO, e aí ele, quando ascendeu a CEO, ele comprou essa, falou, não vou mais publicar. No início foi um escândalo, os conselheiros fecharam com ele e não publicou mais, né? Só anualmente. E aí eu acho que é o problema, mas também é solução, Juan. É o problema porque, enfim, como esses exemplos que eu usei agora, mas eu acho que é a solução porque é quem faz o mundo mover, tá? Então, eu acho que agora que o mercado financeiro está vindo mais à discussão, 2/3 dos fundos lançados no ano passado na Europa, por exemplo, já foram fundos ESG, né? No Brasil está crescendo vertiginosamente. Então, eu acho que, sim, foi parte do problema, mas também é grande parte da solução. Muito bem, muito obrigado, Carlos. Eu agradeço a todos também as perguntas e muito obrigado, Carlos. Quero passar a palavra agora para o Diego para poder fazer o encerramento. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Obrigado a você, Juan.
Então, aqui, em nome do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade, agradecer muito a participação do Carlos, foi muito interessante, viu, Carlos? Eu acho que aqui a gente teria vários outros pontos que a gente poderia explorar, principalmente da pandemia, que algumas pessoas comentaram aqui. Eu acho que, de fato, esse é um ponto de inflexão para a humanidade, e agora esperar para a gente ver, e eu espero muito que aconteça um saldo positivo, das pessoas fazerem uma transição mesmo para um pensamento mais ecológico, sustentável, compreendendo principalmente o impacto que as empresas podem gerar positivo para a sustentabilidade, para a sociedade. Então, agradeço muito, vamos mantendo contato. Sabemos aí que a sua agenda estava extremamente apertada, mas mesmo assim você atendeu aqui ao nosso convite, ao nosso pedido. O Carlos segue à disposição, acho que é em todas as redes sociais. Quem quiser acompanhar um pouco mais, daqui a pouco ele vai estar ao vivo aí também, novamente no evento da XP. E só para avisar, o nosso próximo ponto de encontro com a sustentabilidade, ele vai acontecer no dia 7 de abril, lembrando que ele acontece todas as primeiras quartas-feiras de cada mês, às 14 horas, e nós teremos como palestrante o professor Marcos Nakagawa, da ESPM, também membro da Abraps, assim como o Carlos. Então, Carlos, passo a palavra novamente para você poder se despedir de nós nessa tarde, e a PUC Campinas agradece imensamente aí a sua colaboração. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Diego. Eu que agradeço. Gente, eu acabei ficando só mais na parte da contextualização e acabei não trazendo muito dos projetos e iniciativas que a gente tem. Eu recomendo, tá, vocês darem uma olhada no site do Pacto Global aqui no Brasil. O Global também é interessante, sem dúvida, mas deem uma olhada no Brasil para ver o que a gente tem feito de projetos, tá? A gente tem hoje por volta de 50 projetos e iniciativas dentro do Pacto aqui no Brasil, e o Pacto aqui no Brasil é a terceira maior rede do mundo, né, das 70 que existem. A gente tem uma atuação muito forte lá fora também. E, enfim, e daí projetos, a gente tem o que a gente chama de plataformas de ação nos mais diversos temas, né? Então, mudança do clima, energia, água e saneamento, direitos humanos, né? Questão étnico-racial, questão de gênero, questão de migração e etc, etc. A gente tem também comunicação, anticorrupção, agrosustentável, enfim, eu vou citar só um exemplo aqui para me despedir, por exemplo, de corrupção, né? A corrupção a gente tem ali o que a gente chama de ações coletivas anticorrupção, né? A plataforma ela compreende 120 organizações aproximadamente, que tem em sua maioria empresas, uma vez que nosso mandato e foco são as empresas, mas tem inclusive CGU, por exemplo, né? Que está ali fazendo parte, e a gente tem algumas ações coletivas anticorrupção. Então, são alguns setores, os CCOs, Compliance Officers dessas empresas e os CEOs se reúnem para discutir os dilemas de corrupção desses setores para estabelecerem compromissos. Tá? Inclusive, amanhã, vocês estão convidados, tem o lançamento do MISEC, que é a iniciativa do setor da construção civil. Tá? Então, enfim, nosso propósito aqui é mudar o mundo efetivamente, né? Então, fazer o ponteiro dos indicadores do ODS de fato mexer, tá? Então, obrigado e sigamos juntos. Muito obrigado. Um abraço a todos que acompanharam. Um abraço, gente. Tchau, tchau.